Vamos lá conversar sobre o porquê homens não chegam mais em mulheres. Primeiro eu quero dizer a vocês que há algum tempo eu não estou mais na posição, de homens chegarem em mim. Eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso sobre isso, o porquê eles não estão chegando, mas eu não vivo isso há muito tempo, porque antes mesmo de eu começar a namorar com o meu marido, eu já estava solteira há algum tempo, só que eu não me colocava em posição de homens chegarem em mim. Pessoalmente, eu digo, a gente vai ver durante o vídeo que há muitas outras formas de chegar, mas digo pessoalmente, eu não me colocava mais nessa posição. Então, é a minha opinião, é o que eu acho, e eu quero que você comente aqui o que você acha ou por que você acha que homens não chegam mais. Por que você acha que os homens não chegam mais, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Nós já vamos ver o vídeo aqui da Franciele Santana, acho que é esse o nome, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Franciele Santana é um canal aí, ó, tá com 99 mil inscritos, ela faz um conteúdo meio que buscando entender as questões de expressões faciais, comportamento e tal, tanto que você pode ver ali na imagem do fundo ali várias expressões diferentes, então o conteúdo dela é voltado nisso, talvez ela vai trazer esse tipo de abordagem aqui na ideia do vídeo de hoje, mas eu ainda não sei, eu não vou assistir o vídeo, eu vou assistir junto com vocês. O que eu sei é que para você que está interessado, né, que as mulheres cheguem em você, você tem que melhorar o seu físico. Então nada melhor do que o trabalho do Gabriel, tá? E brincadeiras à parte, simplesmente você quer se sentir bem, quer olhar no espelho, gostar do que tá vendo, é importante sim melhorar o seu físico, tá bom? Então manda mensagem para ele, o QR Code tá aí na tela e no final do vídeo eu vou dar mais detalhes, tá bom? Mas vamos assistir a moça casada, hein? Então respeito nos comentários, beleza? Né? E bora lá entender o que ela quer dizer aí com o que afastou os homens das mulheres. Bora lá. Pode ter vários motivos. Alguns não chegam por medo de denúncias, alguns não chegam por falta de confiança, falta de atitude. Não sei, há muitas vertentes e eu vou explicar alguma delas para vocês aqui e vocês falam qual vocês concordam mais. Sabemos que há muitos homens que realmente não respeitam, que não chegam com respeito na mulher, mas pode ser um dos motivos. Pode ser que eles não cheguem mais por estarem mais cautelosos, por estarem com medo de denúncias. Porque devido a alguns homens que não respeitam as mulheres ficam mais cautelosas também e mais receosas com os homens, ficam mais alerta. Porque existem muitos que de fato não respeitam, mas a gente não pode generalizar, porque há muitos que respeitam e esses que respeitam acabam não chegando por estarem cautelosos, por estarem com medo de denúncias. E eu acho correto, se você vê que há um indício, se você vê que há a possibilidade de haver alguma denúncia pela forma que você vai chegar, é melhor que você não chegue mesmo, é mais inteligente da sua parte. A gente vê que a geração antiga não tinha muito problemas com isso, pelas histórias que eles contam pra gente, né? Até porque antigamente eles queriam ter uma família, eles queriam ter alguém para ter uma base sólida. O objetivo deles era ter alguém, era ter uma família. E hoje em dia, vocês não acham que tá muito mais difícil encontrar pessoas assim com esse objetivo? E eu não digo só de homens, tá? Há muitas mulheres que realmente querem ter uma família, que estão com uma pessoa que não quer ter uma família e ela quer. Mas também há homens que querem ter uma família, que querem ter uma pessoa para ser a base e a mulher não quer, ela não quer ter uma família. A pessoa precisa ter um potencial para você ter uma vontade de ter uma família, para você investir naquela pessoa. E como eu disse, hoje em dia é muito difícil haver pessoas assim. Então pode ser um dos motivos também que os homens acabam não chegando em algumas mulheres. Não sei se questão familiar, né, de querer construir uma família, faz um homem chegar ou não, porque essa fase é muito inicial, né, o chegar, né? Mas quando ela falou da questão da cautela, que as mulheres também estão cautelosas e tal, isso é até a página 2, né? A gente sabe da realidade. Um dos motivos é o seguinte: antigamente você não tinha tanto essa conversa, que eu entendo a parte quando ela diz que homens exageram, exageram até hoje e tal. Eu já vou chegar nesse exagero também, porque tem algumas motivações para esse exagero, tá? Mas antigamente, o que você tinha era uma mulher que ela tinha muito menos opções do que hoje, tá? Um cardápio bem menor. E a chance maior de você, sendo um homem que não se considera um homem dos mais atraentes, conseguir chegar e ter resultado, tá? Então, hoje, a probabilidade é muito menor. Porque a chance de uma mina bonitinha já não ter um contatinho da internet, alguma coisa assim, encaminhado, você chegar nela numa festa, no ambiente pessoal e levar um fora grande, né? É uma chance enorme. Então,
a consequência disso é que o homem comum, né, o homem que tem uma beleza normal, que não tem nada chamativo na fase inicial, porque a gente está falando de início aqui. Chegar quer dizer primeira vez, né? Então, esse chegar no sentido de, né, não que chegar quer dizer primeira vez, vocês entenderam, né? Quando você chega em alguém, você se apresenta, é porque você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, né? Então, dentro dessa perspectiva, você precisa ter a atração genuína que a gente fala. Então, a mulher ela tem que bater o olho e gostar do que vê. A tendência é que ela não vá gostar. E quando ela não gosta do que vê, ela já se sente ofendida de primeiro ponto. Aí você vai e chega nela. Pronto. A depender, às vezes você nem chegou com tanta volúpia, com essa questão que ela falou, que tem casos que acontecem, como eu disse, já vou falar sobre eles, mas às vezes você chegou normal. Você viu um cara fazendo, você fez igual. Mas o cara era atraente, você não. Entendeu? Ou o cara era atraente para aquela moça, mas você não era atraente para que você tentou. E aí a consequência às vezes é a ofensa dela que leva a um sentimento dela mesma de que você fez algo errado. E a depender do caso, aí sim, são casos mais extremos, isso vira a caso de polícia ou coisa assim, tá? Mas aí é muito improvável, aí é um exagero. O maior problema não é exatamente o medo de você ir pra cadeia. O medo do homem é que realmente não vai dar certo. E não é nem medo, é simplesmente saber que não vai dar certo. Por isso mesmo, a própria. Eu não sei se ela vai falar isso ao longo do vídeo, mas o trabalho dela é para te ajudar a entender sinais. Sinais de comportamento, de formas que a pessoa te olhou, a forma que ela tá olhando para você. Ela tá posicionada de frente para você, ela parece estar com medo, ela tá virando de costas o tempo todo, ela tá mexendo no cabelo. Eu sei que são coisas pequenas que às vezes não são suficientes, mas ajudam sim. Eu não vou negar que ajuda, tá? Mas é importante a mulher te dar um sinal para você fazer alguma coisa, tá? Porque senão, provavelmente você vai quebrar a cara. Então o maior receio do homem é quebrar a cara, principalmente sabendo como o mundo está hoje. Então eu não acho que tem a ver necessariamente com as mulheres não querem ter família ou querem ter família. Porque isso você descobre depois. Isso é um problema de relacionamento. É quando o relacionamento já está em andamento ou está prestes a acontecer, tá bom? Mas vamos continuar o vídeo dela aqui. Querendo ou não, hoje em dia as pessoas estão muito traumatizadas. Então elas têm uma história, elas têm sempre uma pessoa em que ela passou, traumatizou e tem medo de acontecer de novo. Então pode ser que esse homem tenha passado por uma experiência anterior, que consiga identificar alguns gestos dessa pessoa anterior nessa outra, ou simplesmente sabe que essa pessoa não quer ter uma família e ele quer ter. Então há muitos pontos, se você considerar um homem que quer ter uma família, ele pode não chegar por vários motivos. Um outro motivo também pode ser o medo da rejeição, mas não o medo da rejeição por insegurança, por ser tímido. O medo da rejeição para não ser zoado pelas outras pessoas. Há muitos homens que possuem ego elevado, né? Ele tem um ego muito alto e não vai se colocar numa situação em que ele pode ser rejeitado, porque o ego dele vai ser ferido e os amigos dele vão ficar zoando por ele ter sido rejeitado. É um pensamento infantil, sim, porém pode acontecer e é um dos motivos que acontecem dos homens não chegarem nas mulheres. Hoje em dia o meio mais fácil de chegar nas pessoas está sendo as redes sociais, né? Os aplicativos, onde a pessoa pode chegar na outra e tem menos possibilidade de levar um fora, e se levar tá tudo bem também, porque ele está só no meio virtual, ele não está se expondo. Antigamente as pessoas saíam bastante. Para conhecer o outro, ela precisava sair, ela sabia conversar pessoalmente, porque era o único meio que ela tinha de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas, então eles tinham o jeito de paquerar. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas perderam muito esse jeito de paquerar devido às redes sociais. As pessoas não sabem conversar pessoalmente, elas só sabem dar em cima do outro pelas redes sociais. Vocês veem, provavelmente vocês já passaram por isso, vocês conversam com uma pessoa pelo celular, ela é uma. Agora, se vocês combinam de se ver pessoalmente, é totalmente diferente. Essa pessoa que vocês estavam conversando no celular não é a mesma pessoalmente. As pessoas perderam o jeito de conversar pessoalmente, elas só sabem conversar pelo celular, pelos aplicativos. Então é muito difícil você cobrar que essa pessoa chegue pessoalmente em você, ela não sabe fazer isso. Outra situação que vocês podem ter passado também é vocês estarem em um local, imagine com seus amigos, e você vê que alguém reparou em você, porque a gente sabe de linguagem corporal, né? A gente sabe quando alguém está olhando pra gente, mas essa pessoa não chegou em você. Aí você vai pra sua casa e quando você chega, vem uma mensagem, vem aquela pessoa te seguindo, dizendo que teve um interesse por você e ela deixou para fazer isso pelo celular, ela não fez isso pessoalmente.
Ela deixou chegar em casa para ela ter coragem de chegar em você pelas redes sociais. Vocês estavam no mesmo lugar, mas essa pessoa preferiu esperar para não se expor tanto. Há muitos homens também que podem não chegar na mulher por já ter cansado de chegar e ser rejeitado. Porque olha, eu sou mulher e com certeza há muitas mulheres me assistindo e sejam sinceras consigo mesmas. Vocês sabem que há muitas mulheres que querem que o homem chegue só para ela ter o prazer de rejeitar ele, só para se sentir superior de certa forma. Vocês provavelmente vão concordar comigo porque vocês sabem que é verdade. Ela vai se sentir bem por saber que aquela pessoa teve interesse nela, né? O ego dela vai estar inflado, mas ela quer se sentir poderosa em rejeitar, né? Em ter a possibilidade de rejeitar alguém. E há pessoas assim, de ambos os gêneros, tá? Mas como estamos falando em um tema onde o homem não está chegando, eu estou citando mulheres assim. E sim, eu digo que há mulheres que só possuem beleza exterior, nada de beleza interior. E isso também pode estar fazendo os homens recuarem. Por óbvio, há pessoas do sexo masculino que gostam de mulheres assim, de mulheres que só possuem beleza exterior, mas aqui estamos falando de homens, não só pessoas do sexo masculino que só veem o exterior, e sim homens que estão deixando de dar em cima das mulheres por devidos motivos. E falando... Ó, vamos falar dessa parte aí também. Querendo ou não, ela abordou um cenário. Primeiro, ela falou do ego masculino, de uma certa infantilidade. Eu não sei se seria infantilidade, mas eu acho que é um sentimento de que eu não quero entregar esse meu poder a troco de nada. Tá? Então, por exemplo, você vai nessa parte final, né? Dá para linkar os dois. Ela citou as mulheres que fazem isso por prazer, pelo ego dela, de querer rejeitar você. Então, às vezes, ela te dá um sinal, você vai e leva a bota, né? Então, ela fez isso de propósito, tá? Quando a mulher faz isso de propósito, pronto, ela também está sendo infantil pela lógica aí da Franciele, né? Agora, dentro da perspectiva masculina, é muito mais uma proteção do que propriamente uma infantilidade. É o que eu penso, pelo menos. Porque às vezes você está querendo de fato proteger o seu ego. Isso não é. Você não vai alimentar nada, porque eu não fiz nada, nada aconteceu. Tipo assim, você nem ganhou e nem perdeu, não aconteceu absolutamente nada. O problema é isso, não acontece nada, às vezes você também não pega ninguém e fica por isso mesmo. Então é importante, às vezes, você tentar quebrar isso, né? Tentar realmente falar, ó, da minha maneira, da forma que eu consigo ser mais confiante possível e mais seguro, eu vou fazer o movimento. Se der errado, também não vou me sentir mal. Não vou alimentar o ego dela me sentindo mal. Então, é difícil. Eu sei que é difícil, tá? Não tô falando que é fácil. Mas eu tô dizendo que é o mais próximo que você consegue chegar de um equilíbrio desse cenário. Nem tão para um lado a ponto de você não fazer absolutamente nada, e nem tanto para o outro lado de você também. Não tô nem aí com o meu ego, eu quero que se dane, eu vou tentar chegar em todas, vou levar 1 milhão de fora, né? Que é o pensamento do Pua, né? Que você tem que aprender a amortecer rejeição e não sei o quê. Equilíbrio. Se você conseguir equilibrar, entender a linguagem corporal, que nem ela falou e tal, com certeza dá muito mais certo. Mas vamos terminar de ver o vídeo aí. Falando em beleza exterior, há muitos homens que não chegam também por não se acharem bonitos. Então eles têm um medo, daí vem o medo da rejeição, que deriva da insegurança, que deriva do medo de ser rejeitado pela insegurança dele. Pessoas inseguras, elas já pensam que com certeza elas vão ser rejeitadas. Então elas nem chegam no outro. Tudo bem, a pessoa é insegura e não chega, ok. Mas há homens que se sentem muito bonitos e acham que não precisam disso. Eles não precisam chegar na pessoa porque a pessoa vem até ele. E sim, há muitas mulheres que chegam no homem. Então ele acaba se acostumando com isso e ele não faz esforço para ir atrás da mulher. E hoje em dia tá muito comum mesmo que a mulher chegue. Eu não vou falar que é certo ou errado, tá? Isso é indiferente. Mas é um fato que mulheres chegam em homens quando acham eles bonitos. Então ele acaba não se esforçando. Pode ser um motivo do homem não chegar em você. Por isso eu achei esse assunto interessante, porque tem várias vertentes. Tem vários motivos que pode ser que o homem chegue ou não. E é bem relativo, não tem uma resposta correta. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Mulheres, comentem aqui qual é o ponto de vista de vocês sobre isso. E homens, comentem aqui o porquê vocês não chegam mais nas mulheres. Comentem. Bom, o vídeo aí terminou, né? A Franciele muito simpática, né? Parabéns pelo trabalho dela. E ela falou realmente de uma forma tranquila vários pontos de vista. Concordo, ela conseguiu abordar
boa parte deles, claro, ela não entrou tanto no mérito, legal, eu sei que muitos aqui nos comentários vão falar disso, mas eu falei, pronto, eu adicionei no vídeo dela a informação, parte legal, de que realmente tem caras que têm receio, a ponto de, né, ela falou, pincelou, eu também pincelei a ponto um pouco mais, né, mas dentro de uma perspectiva geral, não acho que realmente esse seja o grande problema. O problema realmente é que essa parte final que ela falou da insegurança por meio da aparência, é o que eu falo pra vocês, né? A frase, né, que eu já intitulei como minha frase mesmo, e dane-se, fui eu que falei a primeira vez, não escutei ninguém falar, então a frase é minha, né? Que a confiança é um produto de sucesso e não o contrário. Então, se a gente for analisar esse aspecto de insegurança, de confiar e tudo mais, é bem simples de entender. Se você, a vida toda, nunca recebeu nada, nenhum tipo de atenção, nas poucas tentativas só deu insucesso, você não vai para frente. Então, você não fica confiante o suficiente para fazer esses movimentos. Essa é a verdade, tá? Então, a não ser que a moça entregue, né, sinais bem claros, você não vai entender. Você vai sempre achar que não é comigo, não sou eu, né? E provavelmente, na maior parte das vezes, você realmente nunca recebeu sinal nenhum, não. Às vezes você até pensa, pô, será que eu não tô entendendo? Será que eu sou burro? Às vezes não, às vezes realmente você não é interessante o suficiente. A gente sabe que as mulheres têm uma percepção sobre o que é um homem bonito, atraente, muito, muito restrita. Tá? Esse cara que não faz nada, que nem ela falou, é um exemplo? É, mas é uma parcela pequenininha, pequenininha, tá? O cara pra estar nesse nível de não precisar chegar em mulher nenhuma e as mulheres chegar nele, tem cara assim, muitos, tá? Muitos, entre aspas, tá? Tem muitos assim, mas não é o suficiente pra isso ter um impacto do ponto de vista geral. Agora, do ponto de vista delas, os homens não chegam em mim. Aí você vai olhar, chegou uns 10 Jurandir na noite, falar com ela, mas é Jurandir não é homem. Então não interessa, né? O homem que ela queria não chega mesmo. Por quê? Porque esse cara, ele é que nem ela falou, ele já tá habituado a ele receber. Então pra que ele vai fazer alguma coisa? E não faz sentido mesmo pra ele fazer alguma coisa. Se ele tá lá parado, chega as opções, é só se porventura aparecer uma opção muito excelente pra ele querer fazer alguma coisa. Tem que ser uma mulher que chama muita atenção dele. Do contrário, ele não vai fazer nada mesmo não. Tá certo? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, que é muito importante. Da sua inscrição aqui abaixo, é só clicar. Se aparecer o hypar, não esquece de apertar, tá bom? E também não esquece de conhecer aí o trabalho do Gabriel. Se você ainda não conseguiu, não alcançou o seu objetivo de emagrecer, de perder gordura, ou até mesmo de competir ou ganhar massa muscular, cara, eu posso te ajudar. Prazer, meu nome é Gabriel Tejada, e além de atleta, eu sou preparador também. E junto com a minha equipe, onde a gente tem planos a partir de R$60, a gente te ajuda com todo o protocolo de treino, de dieta, de ciclo TPC. Lá a gente consegue oferecer todo o serviço. E por que um valor tão barato? Não é que é barato, né? São planos a partir de R$60. E se você escanear o QR Code que está passando aqui na tela para você agora, você já tem acesso a diretamente o meu WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e então decidir se você quer abraçar essa oportunidade e vir fazer parte do time para você conseguir evoluir e alcançar realmente o seu objetivo. Então, beijão, meus queridos, e até daqui a pouco. Curtiu então essa ideia? Então manda mensagem agora pro Gabriel e aproveite para fazer esse trajeto comigo rumo à mudança do seu físico. Fechou? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.